Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto bem legal. Nós iremos falar acerca da saudação bíblica. Então já vai compartilhando esse vídeo aí com os teus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal e nos vemos logo após a vinheta, ok? Glória. Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Bom, no meio do povo de Deus, nós muitas vezes nos deparamos com vários tipos de saudações que divergem umas das outras, não é assim? Então, por exemplo, nós vamos encontrar irmãos saudando com saudações do tipo Shalom Adonai, paz do Senhor, paz e graça, graça e paz, a paz de Deus, a paz de Cristo e a paz. Essas são as saudações mais comuns que nós encontramos entre o povo de Deus, não é assim? Então, todas essas saudações, elas estão contidas na Bíblia. No entanto, a maneira que estão trazendo para dentro do cristianismo está equivocada, porque em todas as saudações apostólicas que nós iremos estudar hoje, todas elas têm incluído nas saudações o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, por exemplo, o que significa Shalom Adonai? Shalom significa paz plena, Adonai significa Senhor ou Deus. Por isso que nós muitas vezes nos deparamos com irmãos, principalmente os irmãos assembleanos, eles saudando com a paz do Senhor. E encontramos também outras igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, saudando com paz e graça, graça e paz, paz. Nós temos também o exemplo da Congregação Cristã do Brasil, que saúda os irmãos com a paz de Deus. Entenderam? Mas quando nós vamos para dentro da palavra, nós percebemos que é importantíssimo. Todas as vezes que nós formos saudar alguém, nós precisamos usar em nossa saudação o nome da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Senão ela vai ficar uma saudação incompleta. E para nós entendermos isso que eu estou falando aqui, nós precisamos entender por que nós precisamos saudar uns aos outros com a paz do Senhor Jesus Cristo. Não é assim? Então, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo de número 27, Jesus fala assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a paz que o Senhor Jesus nos proporciona, a paz que Ele nos dá,
não é a mesma paz que o mundo tanto proclama. A paz que o mundo nos oferece é uma falsa paz. É uma paz que nada mais é do que apenas um intervalo entre duas guerras. Mas a paz que o Senhor Jesus Cristo, Ele está nos oferecendo gratuitamente, é uma paz interior. É uma paz que quando nós cremos em Jesus, quando nós nos convertemos a Ele, essa paz ela passa a habitar dentro de nosso interior. É uma paz que sara, que transforma o coração do pecador. E quando nós temos em nós a paz de Jesus dentro de nossos corações, ela não pode ser roubada de nós de maneira alguma. E mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis a nós, ela continua ali dentro de nós. O crente em Jesus, mesmo diante das tribulações que ele irá enfrentar na sua caminhada, ele não entra em desespero, ele não se desespera, por conta que a paz do Senhor Jesus está reinando em sua vida, dentro do seu coração. E quando nós saudamos um irmão em Cristo, que nós usamos a paz do Senhor Jesus Cristo, e esse irmão, ele responde amém, presta atenção. Às vezes nós saudamos irmãos de outras denominações, e a gente diz, irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. A pessoa responde, a paz do Senhor Jesus. Para que a saudação ela repouse sobre a tua vida, tu tem que dizer amém. Quando você diz amém, você está dizendo que assim seja. E aí, a paz do Senhor Jesus que está naquele irmão que te saudou, ela repousará sobre ti. Você está entendendo a importância da saudação bíblica? Não trata-se aqui apenas de você saudar alguém, como você chega para uma pessoa qualquer e diz bom dia, boa tarde, boa noite. Não é a mesma coisa. Você está doando para aquele irmão a paz de Jesus que está em você. E do mesmo modo, quando o irmão chega lhe saudando, você diz amém. Aquela paz, ela repousa sobre você. Daí, então, a importância de nós saudarmos com a saudação correta, saudação bíblica, saudação apostólica. Lembrem-se, a saudação antes da subida de Jesus para o céu é diferente da saudação depois que Jesus voltou para o seu trono de glória. Até então, o costume em Israel era saudar com Shalom Adonai, ou a paz, enfim. Mas depois que Jesus voltou para o seu trono de glória, agora o nome do Senhor Jesus Cristo, ele foi inserido dentro da saudação. Ok? Então, por exemplo, para nós entendermos que isso aqui era uma prática comum na igreja primitiva e em Israel na época dos apóstolos. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 20, versículos do 19 ao 22, a palavra de Deus diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia,
o primeiro da semana e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou-se Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou-se sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, isso aqui aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Então, Jesus se apresentou diante dos 11 discípulos que estavam escondidos, com medo dos judeus, e ali a primeira coisa que ele fez foi saudar aqueles irmãos. Jesus diz: paz seja convosco. E essa saudação, ela se repetiu por 2 vezes. Jesus os saudou por 2 vezes. E em seguida ele conclui assoprando neles o Espírito Santo. Aí você pode dizer assim: mas Jesus não saudou com uma paz apenas? Não é assim? O problema é que Jesus é Deus. Jesus não precisa de um nome extra para saudar os discípulos. Então, quando ele chegou ali onde estavam os 11 apóstolos reunidos, Judas já havia sido já tinha se suicidado, então estava lá os 11 apóstolos. Jesus chegou e saudou com a paz. Jesus chegou e disse: paz seja convosco. Ele repetiu por 2 vezes. Por que que depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus voltou para o céu, os apóstolos começaram a utilizar a saudação utilizando o nome do Senhor Jesus? Bom, começando pela primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, e versículos 5 e 6, a palavra de Deus diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamem Deus, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. A primeira coisa importante que nós precisamos entender: existem muitos que se dizem deuses e muitos também que se dizem senhores, mas como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está nos revelando, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Jesus, Ele é Senhor de nossas vidas. Ele é dono de nossas vidas. Ele nos comprou com o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Então, isso aqui já nos aponta para algo importante quando nós vamos falar acerca da saudação
ou de qualquer outra coisa que estiver relacionada às coisas espirituais de Deus. Que o nosso Deus diverge dos demais. Então, tudo que eu for fazer, eu preciso colocar o nome do meu Deus, do meu Senhor, acima de qualquer coisa. E aqui nós já começamos a entender que a saudação bíblica, ela deve também ser realizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, por que nós saudamos em nome do Senhor Jesus Cristo? Colossenses capítulo 3, versículo 17. Inclusive, o último vídeo que eu postei aqui no canal trata exatamente acerca deste versículo. Então, o que está escrito na carta aos Colossenses? No capítulo 3 e no versículo 17. Ele diz assim, ó: e quanto fizeres, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Esse versículo, ele nos mostra claramente, de forma objetiva e direta, a extrema necessidade de tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quando nós vamos orar, a nossa oração deve ser em nome do Senhor Jesus. Quando nós vamos expulsar um demônio de uma pessoa, o demônio só vai sair se você expulsar em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos batizar alguém nas águas, o batismo ele só é válido se o nome de Jesus Cristo for invocado sobre a vida da pessoa. Está entendendo o tanto de coisa que está errada dentro das igrejas e que nós precisamos ter a humildade de reconhecer que durante séculos nós aprendemos tudo errado, ou pelo menos a maioria das coisas que nós aprendemos está fora dos padrões das Escrituras. E quando nós vamos saudar alguém, do mesmo jeito, a saudação deve conter o nome de Jesus Cristo nela. Ok? Então nós vamos ver agora, à luz da palavra de Deus, uma série de versículos que nos mostra claramente que os apóstolos, em todas as saudações, eles acrescentavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, começando pela carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz assim: e a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então perceba que quando Paulo ele vai saudar os irmãos que estão na igreja de Coríntios, Paulo utiliza-se do nome do Senhor Jesus Cristo para saudá-los. Uma outra coisa, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 diz assim: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E do Senhor Jesus Cristo, olha só. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2 diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então perceba que quando o apóstolo Paulo ele vai saudar a igreja que estava em Corinto, ele faz a mesma saudação que ele deu à igreja que estava em Roma. Isso aqui que eu estou falando era uma prática cotidiana dos apóstolos e de toda a igreja primitiva, ok? Então vamos lá. A igreja que estava na Galácia, carta aos Gálatas, olha só o que aqui diz. Deixa eu ver. Gálatas capítulo 1, versículo 3 diz assim: graça e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, a igreja que estava na Galácia também saudava com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmão, é necessário eu falar toda essa saudação? Não é necessário você saudar. Mas se eu saudar, fica errado? Não, também não está errado. O importante é que em sua saudação o nome do Senhor Jesus Cristo esteja incluído. Por exemplo, se a gente pegasse, a paz do Senhor e a gente acrescentasse o nome Jesus, ela ficaria correta. A paz do Senhor Jesus ou a paz do Senhor Jesus Cristo. Se a gente pegasse, graça e paz e acrescentasse graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, ficaria completa. Se a gente pegasse paz e graça da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, ficava completa. Se a gente pregasse paz de Cristo, em vez de você dizer paz de Cristo, você dissesse a paz do Senhor Jesus Cristo, e a saudação ficaria completa. Se você pegasse, a paz, e colocasse Jesus na frente, ficaria a paz do Senhor Jesus, ou a paz de Jesus Cristo. Todas essas saudações ficariam completas, porque o nome de Jesus preenche essas lacunas que está faltando quando alguns irmãos usam esse tipo de saudação dentro de suas igrejas. Isso é um assunto muito bacana, muito legal, simples de entender e que todas as igrejas deveriam fazer. Não é assim? Por exemplo, a igreja que estava em Éfeso, olha o que é que diz. Efésios capítulo 1, versículo 2 diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo. Carta aos Filipenses, a igreja que estava em Filipos, diz assim, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 23. Diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Então, aqui na carta aos Filipenses, nós temos aqui duas saudações, Nós temos a primeira no início da carta e a segunda no final da carta. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 2 diz assim: aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja que estava em Colossos também saudavam-se uns aos outros com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sempre o nome de Jesus estava presente nestas saudações. Uma outra igreja, deixa eu ver aqui. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Então, a igreja que estava em Tessalônica dizia assim, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 diz assim: graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja que estava em Tessalônica, todos saudavam-se usando o nome do Senhor Jesus. A carta que Paulo enviou a Timóteo, Então, 1 Timóteo,
capítulo 1, versículo 2 diz assim: A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, diz assim: A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. A carta que Paulo enviou para Tito, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Carta de Paulo enviada a Filemon. Filemon, capítulo 1, versículo 3 diz assim: Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E para nós concluirmos, segunda carta de João, capítulo 1 e versículo 3. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Então nós vimos uma série de saudações enviadas pelos apóstolos às igrejas na época, e em todas elas estava contido o nome do Senhor Jesus em suas saudações. Isso nos mostra que quando nós formos saudar um irmão, nós devemos saudar com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu posso fazer uso daquelas saudações que a gente viu lá no começo do vídeo, a paz do Senhor, graça e paz, paz e graça, paz de Deus, a paz de Cristo, a paz, né? Contanto que você acrescente o nome do Senhor Jesus nessas saudações, sim, ficariam todas completas. E aí não teria nenhum problema em nós saudarmos com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é irmão que sauda assim. Todas essas saudações, elas são bíblicas. Por que elas são bíblicas? Porque dentro delas está incluído o nome do Senhor Jesus Cristo. E o nome de Jesus, nós sabemos que ele está acima de todos os nomes. Então, o nome do Senhor Jesus, ele deve ser glorificado aqui na terra pela sua igreja. Tudo que nós formos fazer, seja por palavras, seja por obras, devemos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família. Compartilhe esse vídeo aí com os teus amigos. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá o teu like, que ajuda a fortalecer o nosso canal, fazer com que o nosso canal cresça. Tá bom? Deus abençoe a todos. E fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus.